Shalom, gente, boa noite, espero que estejam todos bem. Eu me chamo Fernando Cedro, falo aqui da comunidade Expansão da Fé, trabalho junto com o pastor Kleber Barros, meu pastor, minha pastora Cristiane Barros. Sérgio nos solicitou, enviou um convite para que estivéssemos compartilhando algo daquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações, algo daquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. E para a gente é sempre um motivo de muita alegria, muito gozo poder compartilhar da palavra de Deus com nossos irmãos, ainda que distantes, estamos próximos porque cremos em um único Senhor e acreditamos em uma única palavra viva, né, que pode salvar o homem, que pode tirar o homem do estado de pecado para colocar ele em um estado de filiação. E falando sobre períodos, o período que a gente tem vivido aqui no Brasil, na comunidade Expansão da Fé, especificamente na nossa comunidade, estamos caminhando para um dia que para a gente é um dia de não apenas relembrar, mas de nos posicionarmos. Estamos caminhando para o período que chamamos de Shavuot, de Pentecostes. Esse período é muito conhecido por nós, porque é um período onde lemos nas Escrituras, em Atos capítulo 1 e 2, que alguns discípulos de Yeshua receberam uma palavra do próprio Yeshua, do próprio Jesus, e a palavra era que eles teriam que ficar em um lugar, em um cenáculo, num aposento alto, como a gente costuma dizer aqui, e ficar lá até que viesse o Espírito de Deus. Esse mesmo Espírito que Yeshua também falou que revelaria toda a verdade para eles. Esse mesmo Espírito que ao longo da história nós vemos comissionando pessoas, direcionando pessoas, dando revelação a pessoas do que fazer, do que não fazer. E essa data é muito conhecida por nós por conta deste acontecimento em Atos capítulo 2. Eu quero salientar algumas coisas que aconteceram. Antes eu quero ler com vocês Atos capítulo 2, que diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um deles ouvia falar em sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? E como os ouvimos falar cada um em seu próprio idioma, em sua própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses, arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Bom, esse é um texto que a gente costuma ler muito, e existe um contexto por trás desse texto que para mim mexe muito comigo, porque fala de um período muito complexo, um período de crise, porque Yeshua havia andado com esses homens e havia prometido para eles que ele ressuscitaria, e que ele haveria de morrer, mas que com certeza ele ressuscitaria. E esses homens, eles estão embasados nessa palavra, então acontece o que Yeshua diz, Yeshua morre, ao terceiro ressuscita, fica durante 40 dias falando a respeito do reino de Deus. E após ficar 40 dias falando a respeito do reino de Deus, ele libera uma palavra dizendo: vocês vão ter que ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, até que chegue o dia em que vocês irão experimentar do Espírito de Deus.
E aqueles homens vão para esse lugar que nós chamamos de cenáculo, o aposento alto, e ficam ali durante dias orando a respeito daquilo que eles receberam, a respeito da palavra que eles receberam. E me impacta porque aqueles homens, eles estão no meio de uma crise, os discípulos estão sendo perseguidos. Se você ler Atos capítulo 1, quando Yeshua ressuscita com provas contundentes de que ele havia ressuscitado, aparecido para ele, haviam 500 pessoas. Só que quando você vai ler Atos capítulo 2 em diante, sobre a descida do Espírito, existiam 120 pessoas. Ou seja, mais da metade daquelas pessoas da qual Yeshua apareceu e falou, não estavam no local que Yeshua havia dito para ficar. Mais da metade daquele povo não havia guardado a palavra que Yeshua, Jesus, havia dito a eles. E para mim isso me impacta, porque no meio de crises, nós precisamos prestar muito atenção aonde está o nosso coração. Se está na palavra que nós recebemos ou se está nas circunstâncias que nos rodeiam. Eu acredito que metade daqueles homens que estiveram com Yeshua, com Jesus, e ouviram aquela palavra, não estavam no lugar que Yeshua tinha dito para que eles ficassem, porque as pressões daquela crise, talvez as perseguições, talvez os falatórios, aquela crise de perseguição havia feito com que eles desvanecessem da fé, havia feito com que eles tivessem deixado a fé. O fato era que existiam, de 500 pessoas, existiam 120 que permaneciam orando pela palavra, mesmo em meio à crise. Isso é interessante porque estamos passando em um momento global, de uma crise sem precedentes, pelo menos na nossa geração. E para mim, fica muito claro que nesse período que nós estamos passando, há mais de um ano, nós precisamos manter o foco, manter o alvo. Nós precisamos olhar para aquele que nos deu a palavra. Podemos ter muitas esperanças. Nós acreditamos que a gente pode fazer muito plano. Podemos ter esperança de comprar uma casa nova, podemos ter a esperança de ter uma promoção em nosso emprego, podemos ter a esperança de algo extraordinário acontecer em nossas vidas. Mas existe uma esperança que não pode ser roubada. Esses homens estavam no cenáculo orando porque eles não esperavam que a situação em Jerusalém, por causa de Roma, iria melhorar. Eles estavam orando no cenáculo, eles não estavam orando no cenáculo para que a perseguição se findasse, para que Roma fosse benevolente com os seguidores de Yeshua. Eles estavam orando no cenáculo, e eu acredito que a oração naqueles dias é: Senhor, cumpre a tua palavra que um dia você falou conosco. Cumpre a tua palavra que um dia você disse para nós que nós ficaríamos em Jerusalém e você enviaria aquele que havia de nos guiar. E a pergunta para nós, talvez nesses dias que estamos caminhando para a data de Pentecostes, a mesma data de Atos capítulo 2 em quem a gente tem colocado a nossa confiança? Aonde temos colocado as nossas expectativas? E aonde tem sido colocadas as nossas esperanças? Por conta de esperanças equivocadas, existe talvez muita gente se perguntando: por que isso está acontecendo? Por que as coisas estão mal? Por que se abateu essa pandemia no mundo? E eu acho que nós acreditamos que a pergunta não é por que aconteceu. A pergunta é se a minha expectativa, a minha esperança está no local correto. Porque às vezes as coisas podem não acontecer da forma que eu planejei. E aí, porque as coisas não aconteceram da forma que eu planejo, eu desisto, eu jogo a toalha, eu volto para trás, eu largo as coisas que o Senhor havia me dito, eu esqueço das coisas que o Senhor havia me dito. E na verdade, tempos de crise não são para que nós larguemos as coisas que o Senhor disse para nós. Os tempos de crise são para aperfeiçoar quem nós somos,
para permanecermos crendo na palavra que o Senhor tem dito, na palavra que o Senhor tem falado conosco esses dias. Então, nós vemos que em Atos capítulo 2, existiam homens que não estavam interessados em que aquela perseguição apenas terminasse, eles estavam interessados que se cumprisse a palavra. Mais importante do que Deus fazer algo por você e por mim, é que nós possamos esperar na palavra que Ele disse a nós. E qual que é a palavra mais importante, ao meu ver, que nós temos? É que um dia, esse mesmo Yeshua, que apareceu durante 40 dias, que disse para que esses homens ficassem em Jerusalém, até que eles fossem revestidos de poder, ele um dia disse que ele iria ao Pai, mas voltaria. Então qual é a esperança? Onde a nossa esperança está posta? Nossa esperança está posta no dia da vinda do nosso Messias. E você pode me perguntar assim, então eu não posso ter esperanças de me dar bem, de receber uma promoção de emprego, de planejar a minha vida, de trocar meu carro? Sim, essas esperanças elas são válidas, mas essas esperanças não têm um fim em si mesma. Porque tudo que o Senhor vai nos dando na jornada é para servir para um propósito. É para servir para aquilo que o Senhor está desenvolvendo por meio da igreja na terra. Então eu e você somos chamados para sermos um com aquilo que o Senhor está fazendo esses dias na terra. Antes de ser um com aquilo que Ele está fazendo na terra, a nossa vocação é de nos tornarmos como um só corpo, um só pensamento. Em Mateus capítulo 5, versículo 3, Yeshua vai falar sobre isso. Ele vai dizer, bem-aventurados os pobres de espírito, ou bem-aventurados são os humildes de espírito. E esses dias eu tenho pensado muito sobre essa natureza de humildade. Talvez isso que Yeshua tenha tentado nos ensinar. Pensado sobre quando ele diz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque desses é o reino dos céus. E olhando para um panorama geral de tudo disso que Yeshua ensinou no Sermão do Monte, e principalmente sobre esse primeiro passo, esse primeiro ensinamento que ele nos dá, Mateus capítulo 5, 6, 7, é que no meio da igreja do Senhor, todo cidadão que quiser fazer parte desse reino precisa ser humilde de espírito. Agora a questão é que quem pode ser humilde de espírito? Eu posso bater no meu peito e falar que sou humilde de espírito? Esse versículo por si só, ele fala que é bem-aventurado alguém que é humilde. Eu não posso bater no meu peito e dizer que por conta de um levantar de mãos e de um ato de rendição de um dia apenas, eu não posso bater no peito e dizer que sou humilde de espírito. Porque a humildade ela se dá no processo. A humildade se dá na medida que nós avançamos e começamos a vencer os processos que nós passamos. E você pode dizer assim para mim, mas Fernando, eu estou passando um deserto, eu estou passando uma prova, o mundo está passando por um período muito difícil. E como isso tem sido para mim às vezes desanimador, para mim às vezes me machuca, às vezes pode fazer com que eu olhe para a realidade e eu olhe para as coisas que estão acontecendo e aquilo me afeta, me deixa triste. E eu digo que eu quero te dizer, nesse breve período onde estamos compartilhando algo que o Senhor tem dito aos nossos corações, é que a realidade que está fora não pode afetar meu interior, desde que eu passe pelos processos. Então estamos passando esse processo, caminhando para Shavuot, o mundo, essa bagunça que nós estamos vendo, mas essa realidade não pode afetar o meu interior. Eu preciso compreender sobre essa humildade de espírito, que fala sobre uma submissão dos processos. Por quê? Processos como o que nós estamos passando nesse exato momento, como o que você deve estar passando, ou que já passou, servem para nos aperfeiçoar. E o que vai falar sobre a humildade que eu tenho é se eu me submeto aos processos para entender o que o Senhor pode estar trabalhando no meu interior. Então vamos ver que Deus não tolera dois altares. Ou eu tenho um altar que exalta o nome do Senhor, ou eu tenho diversos altares.
E falamos sobre idolatria, porque a maioria das pessoas estão acostumadas a tratar a idolatria como imagens físicas penduradas na parede. E nós costumamos dizer aqui, no Brasil, na expansão da fé, que você pode ter uma idolatria que não está pendurada numa parede. Que nós podemos sim ter idolatrias em nosso coração que não estão demonstradas de forma física no exterior, mas estão no nosso coração. Em Êxodo, quando aquele povo sai do Egito, passa o Mar Vermelho, chega na esplanada do Sinai, Moisés sobe para ter uma revelação da Torá, da lei. Diz que aquele povo, de imediato, de pronto, eles edificam idolatrias. E na verdade nós sempre identificamos aquelas idolatrias não como uma tentativa apenas de se voltar a um Deus físico, mas como uma tentativa de expressar aquilo que ainda estava no interior deles, aquilo que eles trouxeram do Egito para um novo tempo. E sempre falamos que quando o Senhor está nos colocando em um novo tempo, Ele vai sempre exigir novas posturas. E talvez uma nova postura para esse tempo seja sermos humildes o suficiente para quando esse Espírito que foi enviado em Atos capítulo 2 nos convencer de coisas que devemos largar, de idolatrias que devemos largar para trás, sermos humildes o suficiente para falar: Senhor, é verdade, eu carrego essa idolatria, mas eu estou disposto a quebrar esse altar para viver algo novo que está diante de mim. Por isso Yeshua vai dizer: bem-aventurados os humildes de espírito. Humildade, nós acreditamos que se adquire na medida que você vai vencendo os processos. O pastor Kleber costuma nos ministrar aqui na casa, e ele contou uma história que é muito interessante e cabe nisso que nós estamos compartilhando e impartindo com vocês. Um homem, é uma história, é uma ficção, como a gente costuma dizer, é uma parábola, uma midrash. Diz que existia aqui no Brasil um homem que ele recebia as pessoas na porta da igreja, ele era o porteiro da igreja, o irmão mais humilde da igreja. E sempre serviu todo mundo, sempre muito prestativo, e um dia o pastor da comunidade local resolveu condecorar esse irmão com a medalha, com um broche do irmão mais humilde da igreja. E aquele culto passou, ele foi condecorado, o irmão mais humilde da igreja, ele ganhou a medalha, colocaram o broche nele, e no próximo culto ele estava no mesmo lugar recebendo as pessoas. Mas conforme as pessoas iam entrando na igreja, ele batia no peito e mostrava a medalha. Tá vendo? Ó, eu sou o irmão mais humilde da igreja. Isso me fez pensar em Mateus capítulo 5, versículo 3. Porque não há humildade. Que humildade há em batermos no peito para dizermos que somos humildes? Não existe humildade nisso. A humildade que Yeshua está falando são de pessoas, homens e mulheres, que resolveram passar por todo o processo e não se ofenderem com o processo. A humildade está quando o Espírito de Deus, meu pastor, minha liderança, pessoas que caminham comigo, dizem para mim que existem coisas que eu preciso largar, deixar para trás, e eu me submeto à palavra e eu largo as coisas para trás para viver aquilo que é novo. Qual que é o desafio de Shavuot, de Pentecostes? O desafio de Pentecostes é deixarmos sentimentos, deixarmos coisas que pra gente tem muito valor e que às vezes diante de Deus já está reprovado, e que às vezes diante de Deus já está condenado, deixarmos coisas para trás. E você pode estar se perguntando: o que pode ser um altar na minha vida então, Fernando? O altar pode ser todo o lugar que você dedica a sua vida, que você gasta o maior tempo da sua vida. Aqui no Brasil nós falamos que você fica parecido com tudo aquilo que você adora. E aí eu dou sempre um exemplo dizendo: pessoas que são dadas ao materialismo, elas recebem o nome de materialistas. Pessoas que são avarentas, são muito ligadas ao dinheiro, adoram o dinheiro, toda a vida deles está ligada ao dinheiro, elas são avarentas. E você começa a perceber que as ênfases da vida do homem vai dando identidade para ele.
Só que do contrário disso, pessoas que amam ao Senhor, que aguardam na palavra, que passam pelos processos, pessoas que estão dispostas a deixar tudo para trás, para amar ao Senhor de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento, essas, pelas Escrituras, são chamadas de filhos de Deus. As Escrituras nos dizem que só aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são chamados de filhos de Deus. E também podemos ver que esse mesmo Espírito enviado em Atos capítulo 2 fala sobre um Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Um Espírito que nos revelaria ou revela toda a verdade, assim disse Yeshua. Agora eu preciso ter uma postura, uma posição, um entendimento e uma clareza de que esse Espírito, ele sempre não vai nos acusar. Esse Espírito, ele vai nos orientar. O papel de acusação é de Satanás, mas o papel do Espírito é nos trazer clareza de coisas que ainda não somos, de lugares que ainda não chegamos, de postura que devemos mudar, de coisas que devemos deixar para trás, de idolatrias, que pode ser nossa família, nossa casa, nosso dinheiro, nosso carro, os nossos planejamentos, porque às vezes essas coisas podem estar acima do Senhor. Colocamos isso como em primeiro lugar. E Deus não aceita ser tratado em segundo lugar. Então eu quero te abençoar com essa palavra. Eu quero te abençoar com esse tempo de ministração que nós tivemos aqui. Como eu disse no começo, pra gente é sempre um motivo de muito orgulho, muito prazer, muito gozo poder compartilhar a palavra com outros irmãos. Espero que você tenha sido edificado nesse curto período de tempo, falando sobre Atos capítulo 2, Mateus capítulo 5. Espero que você seja edificado, leia a sua Bíblia em casa depois com mais calma. Medite naquilo que o Senhor falar com você, naquilo que o Espírito de Deus tocar o seu coração, mas esteja propício. Se o Espírito de Deus pedir para deixar algo, para derribar um altar de idolatria, esteja propício para dizer: Senhor, assim é. Eu vou derrubar todas as coisas que se levantam como uma fortaleza contra o conhecimento de quem você é. Amém? Eu quero orar com você um tempo. Pai, muito obrigado por esse tempo, Senhor, de ministração, por esse tempo de palavra, por esse tempo onde nós, aqui do Brasil, de um lugar tão distante, podemos compartilhar algo do Senhor. Senhor, que nesse período de Pentecostes, de Shavuot, nós possamos compreender essa palavra, Senhor. Nós possamos nos agarrar a essa palavra. Independente das circunstâncias que estão fora, que, Senhor, o nosso interior esteja organizado. Senhor, que nada que esteja fora possa afetar aquilo que está dentro, porque o que está dentro é muito mais precioso. Aquilo que está dentro é muito mais precioso do que aquilo que está acontecendo fora. Fora nós podemos ter crises, aflições, angústias e dores, mas em nosso interior habita a vida. Por isso, Senhor, nos ensina a guardar a vida. Eu abençoo os meus irmãos que estão assistindo essa ministração, assistindo esse vídeo, essa palavra, Senhor, que eles possam guardar e manter aceso o fogo que há em Ti, e que você, através do Teu Espírito, depositou no nosso interior, que possamos manter o altar aceso, Senhor, com oração, com súplica, mas sobretudo que possamos, Senhor, entender que essa humildade ensinada por Yeshua nos ensina a nos submeter ao Teu Espírito e a passar por todos os processos para nos tornarmos uma mensagem para este mundo, uma mensagem de esperança para este mundo. É por isso que eu abençoo os meus irmãos e te agradeço por essa oportunidade de compartilhar a Tua palavra. Amém. Gente, obrigado, que vocês tenham um ótimo descanso. Tá bom? Uma boa noite, shalom.